A estratégia, ela é importante porque ela limita você de fazer a famosa cagada no mercado financeiro. Então, a estratégia, ela diz para você se é a hora de entrar ou não. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, você vai aprender os sinais técnicos para você operar no mercado financeiro. Tanto no mercado brasileiro, mercado americano, mercado de Forex, mercado de criptomoedas, os sinais técnicos para você entrar numa operação e sair de uma operação. Isso é muito importante para você. Se você não sabe quando entrar ou sair de uma operação, você vai perder dinheiro no mercado. Isso no curto, médio e longo prazo. Não importa o quanto tempo você está tentando utilizar uma estratégia. Se você não tem um sinal técnico, é melhor começar a partir de agora a ter um sinal técnico. Os sinais técnicos são o gatilho num trade de entrada ou um gatilho de saída. Ou seja, se o preço do ativo através da análise gráfica está dizendo para você que é um momento para entrar numa operação, isso é um gatilho para a entrada na operação, ou seja, é um sinal técnico. Agora, se o preço do ativo está dizendo que é para você estopar aquela operação, para você sair daquela operação, isso também é um sinal técnico. Mas o sinal técnico ele precisa de alguns sinais técnicos no gráfico, como por exemplo um movimento com price action, que é aquela leitura do gráfico puro. A leitura do gráfico puro é muito importante porque nos dá um movimento para a tendência de alta, um movimento para a tendência de baixa, nos dá até mesmo quando não entrar numa operação. Isso também é um sinal técnico. E todo esse sinal técnico faz com que o trade fique cada vez mais assertivo, porque a gente deixa de lado a emoção e começa a trabalhar somente com a análise técnica. A análise técnica serve para a gente ser técnico, ou seja, se você está operando no mercado financeiro e você não é técnico, você vai perder dinheiro. Mas o que é ser técnico? Tem que ser profissional? Tem que entender de configuração? Não. Ser técnico é você obedecer o seu setup, é você obedecer o seu plano de trade. É tudo aquilo que você estudou e você afunilou até chegar numa única estratégia para a operação, né? Lembrando que não precisa você ter várias estratégias para estar operando no mercado. Uma já basta, como por exemplo a fórmula do Swing Trade, na qual com uma estratégia nós operamos mercado de ações, mercado de criptomoedas, mercado de Forex, mercado de ações americanas, vários tipos de mercados com uma estratégia. E se você está em busca dessa estratégia para operar no mercado financeiro, você precisa focar em somente uma estratégia e em uma modalidade. Por exemplo, aqui eu só ensino Swing Trade, porque é o tipo de modalidade que mais tem retorno financeiro para mim, para os alunos e para quem nos segue aqui no canal, que também copiam as operações, que também copiam as estratégias aqui que sempre ensino no canal, inclusive com os indicadores, a análise gráfica, tudo isso voltado para uma estratégia. Então a estratégia, ela no curto, médio e longo prazo faz com que você ganhe dinheiro no mercado financeiro e você consegue com uma estratégia operar vários mercados. Um exemplo disso é quando o mercado financeiro está em uma tendência de alta. Para ele continuar essa tendência de alta, ele tem que fazer movimentos ascendentes de pullback, por exemplo. E com esses movimentos ascendentes de pullback, o preço do ativo continua com sua tendência de alta. Isso pode ser utilizado como um setup, como uma estratégia. Operar somente pullback é um tipo de estratégia. Então você utiliza ali as métricas ao longo do tempo para verificar se é lucrativo ou não. Você precisa de um histórico da estratégia para saber se está sendo lucrativo ou não. Então aí você consegue assimilar isso com determinados tempos gráficos, mas o importante é, se você está verificando que o preço ativo está fazendo esses movimentos de pullback ascendente, ou seja, para a tendência de alta, você procura o melhor ponto para comprar. E a probabilidade está ao seu favor, ou seja, já é um outro item a favor dessa sua estratégia. A estratégia, ela é importante porque ela limita você de fazer a famosa cagada no mercado financeiro. Então, a estratégia, ela diz para você se é a hora de entrar ou não. E toda estratégia precisa que você tenha um gatilho de entrada e um gatilho de saída da operação. Agora vamos lá para o gráfico, vou mostrar para você os principais gatilhos para você entrar e sair de uma operação analisando o gráfico. Nos baseando agora na estratégia, nos sinais técnicos para a gente ter uma estratégia, primeiro nós temos que enxergar a tendência do ativo. Se o preço do ativo está em tendência de baixa ou tendência de alta, isso daqui é extremamente relevante para a gente. Por quê? Se o preço do ativo está em uma tendência de alta,
Se ele está subindo, ele vai fazer os nossos movimentos ascendentes, ou seja, preço mais alto, o topo mais alto que o topo anterior, que é esse topo aqui mais alto que o topo anterior, topo mais alto que o topo anterior. Então, isso daqui já faz parte de uma estratégia para você ter um sinal técnico, ou seja, esse sinal técnico vai te ajudar a ganhar muito mais dinheiro. Se eu tenho topos e fundos ascendente para uma tendência de alta, eu já consigo identificar que existe um padrão, e esse padrão tende a se repetir. Agora volta aqui para mim. Todo padrão no mercado financeiro que ele se repete, ele é um padrão operável. Se é um padrão operável, você pode sim utilizar ele para entrar e sair de uma operação. Qualquer padrão no mercado financeiro, e tem muitos padrões nesse mercado financeiro, você pode verificar a taxa de repetição dele, né? O que todo trader, todo investidor entra numa operação, o que faz o gatilho de entrar numa operação, são padrões que se repetem. Se padrões se repetem, ele tende a se repetir por muitas vezes ao longo do tempo. Por isso que a teoria de Dow é válida até hoje, porque basicamente ele dizia, através da observação dele, que o preço do ativo ele vai se mover em ondas. E hoje em dia é isso que acontece. O preço do ativo aqui está se movimentando em ondas de impulsão, retração e impulsão. Olha que ponto de compra lindo para efetuar nessa operação. Por que eu disse que isso aqui é um ponto de compra? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda aqui. Estou mostrando para você como que se opera um padrão repetitivo, para você ter um gatilho de compra, de entrada e saída, tá? Um sinal de compra e de entrada e saída na operação. Isso daqui é um padrão, um gatilho de compra. Por quê? Olha todos esses padrões aqui que se repetiram. Olha quantos gatilhos que você teve para efetuar a compra do ativo. Então é um padrão repetitivo. É isso que você tem que procurar no trade. Não é tentar buscar topo e fundo através de um único candle, né? Isso daqui tende a fazer você perder dinheiro no mercado financeiro quando você tenta buscar algo muito escondido. Por exemplo, aqui, como você pode ver aqui em cima, estamos operando o gráfico diário desse ativo. Quer ver um exemplo das pessoas procurarem alguma coisa escondida? É quando o trader ou a pessoa que está aprendendo a operar agora no mercado financeiro, e não tem nada de errado com isso, você tem que ser curioso sim, então você tem que buscar padrões. Só que uma coisa que acontece é quando a pessoa está operando swing trade, é quando a pessoa vem aqui, sai do gráfico diário, quer procurar um padrãozinho escondido, aí vai lá no gráfico de 15 minutos para estar operando. Quantos padrões existem no gráfico de 15 minutos? Vários padrões aqui. Ou seja, eu tenho um momento para efetuar a entrada, outro momento para efetuar a entrada, outro momento para efetuar a entrada, outro momento para efetuar a entrada. Porém, quando você tem muitas oscilações no mercado, quando você tem um mercado muito mais volátil, você tende a ter um número também maior de stop, né? Então, se você tem um número maior de stop, você vai ter que fazer muito mais operações para que aquilo no final do mês, no final do semestre, no final do ano, te dê uma certa rentabilidade. Ao contrário de operações que utilizamos o gráfico de acordo com a modalidade. Por exemplo, gráfico para operar no swing trade, gráfico diário, gráfico semanal, mesmo os tempos de gráficos de 60 minutos e os gráficos de 4 horas são muito bons para operar, mas eles também têm uma certa volatilidade, ou seja, o gráfico se movimenta muito tanto para alta quanto para baixa. E isso tende a deixar você muito mais confuso. Então, quando você vem aqui no gráfico de 15 minutos e vê todos esses movimentos aqui, sobe, desce, pega stop, entrada com rompimento falso, acaba deixando você nervoso. E quando você diminui muito o tempo gráfico, além de tudo isso, você tem que passar muito mais tempo analisando o ativo. É bem diferente quando você vem aqui no tempo gráfico diário, no tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico aí semanal. Por exemplo, voltando para o tempo gráfico diário do ativo, é possível ver que o preço do ativo está fazendo um movimento ascendente, correto? Quando ele não está fazendo um movimento ascendente, ou aqui embaixo, um movimento descendente, ou seja, topo mais baixo que o topo anterior, ele está fazendo esse movimento aqui, ó, zona de confusão. Quando o preço do ativo faz essa zona de confusão aqui, você não faz nada. Então, isso daqui não tem gatilho nem de compra e nem de venda. Ou seja, isso daqui não é operável. E isso daqui é um padrão que se repete a todo momento. Só que esse padrão de acumulação é um padrão vamos dizer que de acumulação ou distribuição. Então nós temos aqui um período de acumulação, né? O preço do ativo está fazendo zigue-zague. Não está indo nem para cima e nem para baixo.
seu preço do ativo não está indo para cima e nem para baixo, vamos ficar de fora, ou seja, não fazemos nada. Por quê? Aqui, nessa zona de preço, tem muito rompimento que é falso. Esses rompimentos falsos vão fazer você perder dinheiro no mercado e ainda vai fazer você ficar frustrado nas suas operações. Mas o que é uma acumulação e uma distribuição? É muito importante você saber disso. Se o preço do ativo está numa tendência de alta, subindo, 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 e logo depois ele começa a fazer uma zona de confusão de mercado, bem aqui em cima, bem aqui em cima. Isso daqui é um movimento de distribuição, ou seja, o preço do ativo está aqui no topo, ele está fazendo então esse movimento de distribuição. A tendência dele é de voltar a cair, ou seja, fazer movimentos descendentes, ou seja, ter uma queda no mercado, até mesmo uma reversão de tendência. Isso daqui indica que houve uma distribuição. Isso aqui é uma distribuição. Agora, quando o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui, que é a nossa acumulação, né? Ele está lateralizado e ele começa a subir, aí sim nós dizemos que ele foi... essa zona aqui era um período acumulativo para uma tendência de alta. Então, isso aqui é muito importante para você saber diferenciar entre acumulação e distribuição. O problema disso é que a gente só consegue identificar depois de ter acontecido a tendência de alta e a tendência de baixa. O período de distribuição e acumulação no gráfico vai ser uma informação atrasada. Então é por isso que a gente não opera a lateralização, porque é muito difícil sabermos se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa nessa acumulaçãozinha. Então não dá para saber se é uma possível acumulação ou se é somente uma distribuição. Encare como uma lateralização, depois você define o que era aquilo. Isso aí vai simplificar muito a sua operação. A gente aqui não trabalha com adivinhação, trabalhamos sempre com a probabilidade, é sempre com a probabilidade ao seu favor. E eu tenho um recado importante agora para você nesse momento, que é a fórmula da alta renda está chegando, é agora no dia 26 a nossa primeira aula, no ambiente fechado para você, então não se esqueça de participar, é totalmente gratuito para você. Clica aqui tem um link aqui no canal, se for no YouTube, tem aqui na descrição, se for no Instagram, tem na bio na link. E se você perdeu, se está vendo esse vídeo depois da fórmula, da data da fórmula, não se preocupe, entra na lista de espera aqui, vai ter uma próxima fórmula gratuitamente aí para você. Agora vamos voltar lá para o gráfico. Então esse período aqui é um período lateralizado, não se faz nada com ele. Quer sair desse período lateralizado? Eu não quero enxergar período lateralizado, é difícil para mim. Olha aqui, é como um passe de mágica, algo muito simples e que eu não vejo ninguém falando disso por aí. É só você vir aqui, ó, gráfico semanal. Gráfico semanal, você vai ver que o período lateralizado diminui muito e você vai enxergar muito mais o gráfico em tendência de alta ou em tendência de baixa. É muito mais simples de enxergar o gráfico dessa maneira. Quando você utiliza o gráfico semanal, você majoritariamente está enxergando a tendência do preço do ativo. Ele, para você utilizar como gatilho de compra ou venda, ele não é errado, porém o seu stop tende a ser muito mais alto, como por exemplo, se você utilizar a estrutura de rompimento de um pullback. Pullback é isso aqui, impulsão, retração e impulsão. Se você utilizar a estrutura de rompimento, o stop tende a ser muito alto nesse tempo gráfico. Por exemplo, aqui, stop de 12%, é um stop relativamente alto. Porém, quando você trabalha com tempo gráfico semanal, você tende a ter uma rentabilidade muito maior, chegando a 30%, 40%, 50%, 60% de rentabilidade. E é o que eu ensino aqui no canal, você ter rentabilidades superiores a 10% por trade, porque isso é possível desde que você trabalhe com o tempo gráfico correto para a modalidade correta. Não vai me enfiar um gráfico de 5 minutos no swing trade, vai perder dinheiro no mercado. Então, esquece isso. Isso aqui funciona, tudo que eu falei funciona para outros mercados? Funciona, por exemplo, no mercado de Forex, a mesma coisa. É possível identificar aqui, esse movimento aqui ascendente, ou seja, o mesmo padrão que a gente viu lá no outro mercado, de ações no mercado brasileiro. Simplesmente o mesmo padrão. E aqui é um período de acumulação, correto? Ou seja, esse período de acumulação aqui, por mais que tenha feito esse movimento, é um período que agora está ficando lateralizado. Por quê? Como que a gente reconhece isso? Aqui houve uma grande rejeição no preço do ativo através de um candle
e o preço voltou a cair. Então aqui ele não voltou a subir, então aqui ficou lateralizado, tá entrando numa zona de confusão. Toda vez que você levar um stop numa operação, não entre de novo na operação. Primeiro você olha o que está acontecendo. Se você levou stop, não foi à toa. Se você seguiu, lógico, um passo a passo, né? Como por exemplo os alunos da fórmula. Se você viu que o preço do ativo houve um rompimento para uma tendência de alta, uma tendência de baixa, e esse rompimento foi falho, e o seu stop foi acionado, verifica primeiro. Seu stop foi acionado porque você operou, você utilizou o stop abaixo de uma estrutura ou foi stop financeiro? O stop financeiro vai acabar fazendo você perder dinheiro. O stop abaixo de uma estrutura vai proteger a sua operação, tá? Principalmente abaixo de pullback. Se eu ponho um stop a cada candle, abaixo de cada candle diário, faz você perder dinheiro aí, tá? Porque o preço ativo vai lá, pega seu stop e volta a subir. Isso é muito comum no gráfico diário, gráfico de 60 minutos. Quanto menor o tempo gráfico, isso se torna ainda mais comum, tá? Um outro gatilho de entrada na operação de um sinal técnico, extremamente técnico, é quando o ativo está lateralizado fazendo esse movimento aqui, lateralizado, correto? Agora, se ele faz esse movimento aqui, ó, e ele não volta para o seu suporte, faz um pullback no meio dele, ou seja, um fundo mais alto que o fundo anterior, isso aqui pode ser também encarado como um sinal de entrada na operação, tá? É um sinal que pode ser um pouco mais falho, porque ele não rompeu ainda, presta atenção, ele não rompeu ainda a resistência, tá? Então ele pode ser um sinal mais falho. Então o que você tem que fazer? Espera o quê? Ele romper, voltar a subir, fazer esse movimento aqui. Pronto, isso aqui pode ser um sinal muito mais assertivo do que você entrar aqui, tá? Isso aqui facilita muito na hora de entrar ou não numa operação, principalmente numa zona aí em que o preço ativo está consolidado. Um outro sinal extremamente técnico, ele é muito importante para identificarmos a reversão de tendência. Um sinal muito comum. O preço do ativo está em tendência de queda. Está caindo, fazendo topo e fundo descendente, até que chega no momento em que ele vai fazer esse movimento aqui. Faz um novo movimento ascendente, ou seja, um movimento para alta, logo depois ele tem um pequeno recuo e volta a subir. Isso daqui, esse padrão aqui é um clássico padrão de reversão de tendência. Com esse padrão aqui, a gente consegue entrar na operação, ter um stop técnico abaixo da estrutura e a gente pode ter um alvo aí acima de 10% de ganho. Ou seja, um stop alto na operação, trabalhando apenas com esse movimento para uma tendência de alta. Quando apresenta esse padrão aqui no gráfico diário, a probabilidade é que você ganhe acima de 10% operando a favor dessa reversão de tendência. Isso daqui é comum encontrar no gráfico, principalmente em tempo de crise, quando o preço ativo cai muito, tende a fazer um pivô para a tendência de alta. E o mesmo pode acontecer também para uma tendência de baixa, o preço do ativo fazendo um movimento ascendente, por exemplo. O preço está subindo, né? Subindo. Logo depois faz esse movimento aqui, impulsão, retração e impulsão, um movimento descendente. Ou seja, aqui nós encontramos um pivô para uma tendência de baixa, sem contar que, se você analisar toda a estrutura, é comum que você vai encontrar o ombro, cabeça, ombro. O ombro, cabeça, ombro é quando faz esse movimento aqui, ó. 3 topos, sendo que os dois laterais tendem a ser menor do que o preço principal, o topo principal, o topo mais alto. Então é por isso que é chamada de ombro, cabeça, ombro. Esse daqui também é um clássico padrão que, se apresentado no gráfico diário, tende a fazer você ter retornos acima de 10% na operação, trabalhando com esse gráfico. Esses padrões que eu acabei de apresentar para você são os mais comuns no mercado. É muito necessário utilizar ele, principalmente para quem está iniciando no mercado, porque ele tem uma alta taxa de assertividade. E com essa alta taxa de assertividade, você tende a ganhar muito mais dinheiro com muito mais rapidez do que aqueles padrões menos conhecidos no mercado. Trabalhe sempre com padrões que se repetem muito no mercado. Observa o gráfico parado. Isso vai fazer você pegar muito mais experiência na hora de operar. E não esqueça também de colocar o seu stop na operação. E com esses padrões clássicos de iniciante, que é muito importante você operar, é que você vai aumentar a sua taxa de assertividade, aí vai te dar muito mais confiança para operar. Não se esqueça aqui de comentar se você gostou dessa aula, o que você acha de um próximo tema para aula, que isso aqui é muito importante, que eu tenho uma nova ideia para
ensinar você no mercado de ações, no mercado de criptomoedas, mercado de Forex, mercado de ações americanas. Então isso aí já ajuda aí a fazer mais conteúdo para você, e curta esse vídeo aqui para ajudar esse vídeo a chegar em muito mais gente, para a gente conseguir fazer nossa parte aí para ajudar muito mais pessoas a trabalhar com assertividade no mercado financeiro. E quando é mais assertivo, maior é o seu lucro e menos operações você faz, porque não tem aquela necessidade de fazer várias operações durante o dia ou até mesmo durante a semana, porque você em uma, duas operações já conquistou aí uma alta rentabilidade no mercado financeiro, e principalmente nos outros mercados, mercado americano, mercado de cripto, mercado de Forex, você ganha em dólar. Então é excelente aí também para você ganhar muito mais dinheiro na bolsa de valores. Então te espero no próximo vídeo, na próxima aula.